Bom, gente, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Os que estão aqui, os nossos autores do Código Tributário Nacional interpretado artigo por artigo. Essa foi uma obra realmente que demandou muita coordenação para reunir tantas cabeças brilhantes, tantas opiniões maravilhosas que serão, com certeza, objeto de fundamento jurídico para ações, para teses e etc. Então, a diversidade de opiniões, temos professores, juízes, desembargadores, temos ministros, temos alunos de doutorado, exatamente para dar essa diversidade de opiniões. Muito obrigada a todos aqueles que estão nos assistindo. O evento ficará gravado e depois colocaremos o link para que outras pessoas que não tiveram tempo de ver possam também acessar. O Código Tributário Nacional, apesar de 66, eu acho que a maioria daqui não era nem nascida, né, em 66, talvez só o professor Edivaldo Brito, né, professor, com essa linda cabeleira branca, né, e ele sofreu poucas mudanças na parte geral, ou seja, ele realmente mostrou ser um instrumento de equilíbrio e de segurança jurídica diante desse quadro atual. Hoje, a tributação do Brasil, você acorda de manhã com emenda nova, com um susto novo, que eu sempre repito, eu não sei se é um manicômio jurídico ou se é um carnaval tributário que está sendo feito aí nessas mexidas, nessas tantas opiniões. Mas nós, operadores do direito, e todos aqui no papel de juristas e estudiosos, aqui está todo mundo desinvestido de advogado, juiz, desembargador, etc. Desembargador, eu estou falando pelo senhor, mas não sei se o senhor vai se desinvestir. Né? Mas aqui nós queremos fomentar a discussão, fomentar o debate e mostrar para as pessoas que temos um código tributário bastante sólido. Tanto é que até hoje poucas alterações foram feitas nesses conceitos. Né? Vamos começar a apresentação com o desembargador federal do Tribunal Regional da 5ª Região, né? Que vai nos falar um pouco sobre a questão da moratória. Desembargador, a palavra é sua. Obrigado, professora doutora Meriel. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu, que em determinado momento da minha vida ensinei direito tributário, não ensino mais, ensino introdução ao direito, afastado completamente desses debates acadêmicos de direito tributário, mas voltado para o estudo, para a solução da casuística do direito tributário, que a vida me levou a essa especialização em direito tributário, direito administrativo e penal, e os processos que circundam para solucionar as questões da casuística. Quero muitíssimo agradecer, professora Meriel. Eu vejo que não tenho as qualificações para estar aqui. Eu só debito ou credito esse convite da senhora à nossa amizade em comum com a doutora Maria Fernanda Vilela. Um ser humano extraordinário, minha amiga, e sei que também da senhora. Eu quero agradecer também ao professor Edivaldo Brito. Ele foi meu professor de Ciência das Finanças e Direito Financeiro 1 e 2, no ano de 1976, na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Tem esses professores que são marcantes. A gente se afasta, que a vida nos leva. Eu estou há 30 anos em Maceió e agora há 6 anos em Recife. A vida nos leva... 5, vou fazer 6 ainda. A vida nos leva por outros caminhos, mas foi um marco fundamental em 1976. Posteriormente, vieram professores que somaram a minha formação. Mas, em 1976, segundo ano do curso de Direito, eu tive a grande honra de ser aluno desse gigante no tamanho, na inteligência e na capacidade de ensino.
1976, e as aulas são inesquecíveis, e eu vou aqui, nesse início, para não ocupar muito tempo, porque o professor Mitorinho, professor Edivaldo Brito, na mesma época que o senhor ensinava a ciência das finanças e direito financeiro, ele dizia: o juiz é o ser humano mais burro que existe, porque ele precisa que alguém diga algo a favor e algo contra para que possa orientar ele para ele solucionar a questão. Era um elogio, ele que era, se não me engano, filho de desembargador, genro de ministro do Tribunal Federal de Recursos, era um elogio que ele fazia, não era uma crítica que ele fazia. Era um homem inteligentíssimo também, assim como o professor Edivaldo Brito. Após essa digamos assim, apresentação, onde o meu currículo é a amizade com a doutora Maria Fernanda Vilela e, portanto, com a doutora Mirielbe Queiroz, e ter sido aluno do professor Edivaldo Brito, eu vou expor alguns pontos e, posteriormente, se for instado a me manifestar, eu definirei melhor a minha posição, a posição da segunda turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Eu penso que o estudo do direito tributário, da ciência das finanças, do direito financeiro, de qualquer tipo de transferência de dinheiro do patrimônio privado para o patrimônio público, embora o estudo das construções lógicas seja extremamente relevante, que é o meio que nós temos de conhecer a realidade e preencher no espaço e no tempo as hipóteses que o legislador nos obriga cogentemente, mas quem quer que se preocupe, quem quer que estude, quem quer que decida, requeira em matéria de finanças públicas, deve ter sempre em mente os cânones de Adam Smith. Todo mundo conhece a eficiência e, principalmente, a capacidade contributiva. A reunião da Lei 6.830 com as medidas atípicas executivas do Código de Processo Civil de 2015 em mãos despreparadas pode gerar prejuízos terríveis à sociedade, à comunidade e à economia até, bem como ao direito. O reconhecimento e o estudo parece-me que está faltando isso. Eu não vejo esse debate, esse diálogo dos porquês da tributação e de uma tributação eficiente, outro cânone de Adam Smith. Por quê? É um pensamento muito singelo, mas sem dúvida é a orientação que nós, na segunda turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, temos. E, a par dessa fração, nós conseguimos, de algum modo, levar ao pleno esse tipo de conhecimento, sem embargo de muita dificuldade e muito debate. A execução, ela é voltada para quem tem o dinheiro ou o patrimônio e não paga. Quem tem o dinheiro e paga, a execução não é para ele. Quem tem o dinheiro, quem não tem o dinheiro e não paga, a execução também não é para ele ou ela. A execução, a transferência obrigatória de quem tem o dinheiro e não consegue pagar. Esse é o primeiro ponto. Capacidade contributiva vinculado a uma experiência prática, sem dúvida nenhuma, de 42 anos de formado e 30 anos de magistratura. Passei pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia.
A capacidade contributiva, portanto, eu concebo como essa orientação para toda discussão judicial sobre dívidas constituídas, e particularmente no caso do direito tributário. O que eu quero dizer com isso? E eu voltei a refletir sobre o assunto a par de escrever sobre o artigo 155 do Código Tributário Nacional. A partir do momento em que o contribuinte paga e tem o comprovante desse pagamento, compensação, seja lá o que for, a Fazenda Pública é que deve comprovar os meios de assunção daquela dívida. Essa é a compreensão da segunda turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e que nós, na casuística, conseguimos de algum modo. Nós não é majestático, não. Somos nós três mesmo. Eu, Cordeiro, o desembargador Paulo Roberto e o desembargador Leonardo Carvalho. Não é nós majestático. Eu não conduzo ninguém. Os meus votos, os meus julgamentos são sempre a partir de um debate. Não há ninguém convence ninguém. Então, a execução de uma dívida geral, principalmente a tributária, deve se centrar na capacidade contributiva. A execução é voltada para quem tem o dinheiro ou o bem e não paga. E, por isso, essas medidas... Hoje é uma confusão, esses parcelamentos que que a entidade tributante, as entidades tributantes, o meu limite de conhecimento é a federal, é a Receita Federal, que vem se evoluindo no tempo e se juntando umas com as outras, e aí certidões negativas ou certidões positivas com efeito de negativas para viabilizar a continuidade dos negócios. Evidentemente que isso deve ser comprovado quanto baste pelo contribuinte, não é só uma mera alegação. Ou seja, nós tratamos de hipóteses e não de mandados ou de ordens indiscutíveis, nem de um lado da Receita e do fisco, nem do lado do contribuinte. Nós tratamos de hipóteses, de definições subjetivas, objetivas, materiais, espaciais, temporais e quantitativas, a partir de um debate, onde nós podemos preencher no espaço e no tempo aquela hipótese prevista em lei. Então, a casuística é grandiosa, os senhores sabem mais do que eu sobre o assunto. Estou verificando que todos participam de debates sobre o tema, não estão limitados aos fatos geradores da relação jurídica de direito material e o fato gerador da relação jurídica de direito processual para tomar uma decisão. A casuística é repetida, é sempre muito rica, certidões positivas a partir de parcelamentos, o aproveitamento no tempo de parcelamentos, a proibição ou a vedação do poder legislativo, criar dificuldades ou proibições à utilização de direitos que foram assegurados em parcelamentos anteriores. E, portanto, é o que eu teria a dizer. Deixe-me ver se no livro eu disse alguma coisa que me esqueci. Mas, desembargador, o senhor... Eu obrigada, brilhante. Olha, modéstia não faz bem para o senhor, não, viu? A gente confia muito nos seus votos e o senhor transmite uma coisa que hoje está faltando um pouco nos tribunais superiores, que é previsibilidade e segurança jurídica, né? Então, a gente pode até não gostar da decisão, mas pelo menos a gente já sabe o que virá, né? Não pode ser surpreendido com as mudanças que estão acontecendo agora.
E, além de tudo que o senhor falou, temos um fator que muitos contribuintes hoje não pagam, porque não podem, né? Tem bens, estão com crise econômica, a crise da pandemia que agravou. Temos setores altamente afetados e que precisa negociar. Então, para isso, eu acho importante até o instrumento da Procuradoria, que é a transação, que permite que a gente tenha um diálogo para facilitar essa negociação e criar condições do contribuinte. Quer pagar? Não pode. O outro quer receber e não tem como. Então, essa transação de vontades eu acho muito importante. Obrigada, desembargador, pelas suas palavras. Agora vamos ter o doutor Paulo Lins de Souza Times, procurador da Fazenda Nacional, especialista em Direito Processual Civil e em Direito Tributário pelo IBET e FGV. Doutor Paulo, a palavra é sua. Senhores, senhoras, primeiro é uma honra estar aqui hoje no meio de tantos juristas. Agradeço à doutora Marielba o convite. Se o desembargador Paulo Cordeiro está aqui por conta de um amigo, eu não sei, eu acho que estou enxerido mesmo. Mas vamos lá. Eu vou me desvestir da condição de procurador e vim trazer aqui uma inquietação acadêmica que eu tenho sobre a sujeição tributária. A gente sabe, em razão do consequencialismo, eu fui aluno da professora Marielba no IBET aqui, antes de ir para São Paulo, e apesar de não aprender bem direito tributário, eu aprendi as frases de efeito. Pau que dá em Chico, bate em Francisco. Os senhores podem concluir o trabalho de qualquer forma, mas desde que se mantenha essa premissa. Você não pode mudar a premissa de acordo com sua conclusão. Isso era muito bom, porque não dava uma liberdade poética. A gente podia escrever lá o que fosse, partindo de uma premissa que não fosse alterada. E aí eu queria trazer a reflexão dos senhores a questão da responsabilidade patrimonial. A gente tem uma discussão forte no STJ, aqui no térreo da Quinta Região, o desembargador Paulo acompanha a questão dos grupos econômicos, que a gente discute a questão da responsabilidade tributária à luz do 121 do CTN. Fazenda Nacional entende que ali a questão da responsabilidade tributária não precisa de ter um interesse comum exigido no inciso 1 do artigo 121, que é para o contribuinte, que a responsabilidade tributária do inciso 2 é para os casos expressos em lei, ou seja, aquele que é diferente do contribuinte. Em razão dessa jurisprudência do TRF da Quinta Região, junto com a da primeira turma do STJ, que exige esse interesse comum jurídico, não baixo econômico, hoje se está tentando fazer essa inclusão no polo passivo através do IDPJ, através da responsabilidade patrimonial. E aí os contribuintes, obviamente, seus advogados assim o defendem, e a Fazenda Nacional, por outro lado, tem a sua oposição da questão do IDPJ. Só que o IDPJ, a responsabilidade patrimonial, pelo Código de Processo Civil, ela coloca esse contribuinte não como parte mais, ele coloca como mero responsável tributário. E a lei de processo, ela, em todo o alicerce do Código Tributário, ela vem do Código de Processo, ela vem desde o início falando nisso. Ela coloca o IDPJ como intervenção de terceiros, ela coloca lá no 789 e 790 da responsabilidade patrimonial, ela coloca que os bens desse responsável que são sujeitos à execução, não a sua pessoa, ela coloca que, havendo essa confusão patrimonial, o que se sujeita são os bens, porque houve essa contaminação de patrimônio, não é que a pessoa seja parte. E ela coloca lá no 795 que os bens dos sócios não respondem pelas dívidas, senão nos casos previstos em lei. E elenca lá novamente o responsável tributário, dando benefício de ordem que não é dado pelo responsável tributário no CTN, e dando o direito do sócio que pagar a dívida, ação de regresso da totalidade do débito, que também, mais uma vez, não é dado ao responsável tributário, que é solidário. Ou seja, aqui no responsável patrimonial há um regresso integral. Mas, em contrapartida, a consequência dessa decisão é o artigo 18 do CPC. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Isso porque, lá no 779 do CPC, quando elenca parte, ele coloca o responsável tributário e o devedor, mas não coloca o responsável patrimonial. E aí, qual é a consequência disso que estamos vendo nos tribunais hoje? Que vamos ver nos tribunais, ainda não estamos vendo. É que esse responsável patrimonial,
ele tem direito ao IDPJ, mas esse IDPJ, dentro dessa premissa, ele só deveria discutir a legitimidade desse sócio e se os bens são capazes ou não de pagar aquele crédito e se ele cometeu algum abuso de personalidade jurídica. No máximo, uma defesa de ofício, uma prescrição, uma decadência. Mas essa pessoa que não é parte, ela nem teria condições de defender o mérito do tributo e nem poderia pelo artigo 18. E aí fica a consequência disso. Essa pessoa, ela teria direito ao embargo da execução e exceção de pré-executividade, porque dentro da justiça estadual, que talvez seja uma justiça mais privatista, uma justiça que aplica o Código Civil, são civilistas mais ferrenhos, talvez que nós que atuamos no direito público, isso não ocorre. A pessoa, quando ela é colocada no IDPJ, ela faz a defesa, os bens, caso provida, vão ser atingidos, e depois essa pessoa se retira daquela ação e é a parte que vai continuar ou prosseguir com a defesa. Então, é essa reflexão que eu trago aqui, de repente, é o debate dentro da sujeição tributária. Os tribunais aqui, eu particularmente, como procurador, não vi nenhum IDPJ chegando ao fim. Então, a gente tem a primazia da decisão, da solução de mérito. Então, a gente vai ver isso depois. Não podemos também criar meios de defesa sucessivos. E a gente vai ficar isso para reflexão no futuro. Deixo aí para os senhores a bola. Muito obrigada, doutor Paulo Times, brilhante como sempre, um grande advogado da PFN, né? Cumprindo o seu papel. E essa questão que você tocou realmente merece, inclusive, já está convidado para a gente fazer um evento de debate, que aí vai ser um debate bom danado, tá certo? Mas a gente se coloca exatamente nessa questão das relações do direito civil, processo civil, e da privada, né, direito disponível, com a relação de direito público, que é a obrigação ex-lege. Só que eu sou ferrenha defensora do IDPJ, porque às vezes o sujeito entra na relação jogado sem ter tido toda uma possibilidade de um processo administrativo anterior para discutir tudo. E muitas vezes, aí já falando até como advogado, a gente vê que o contribuinte que está sendo cobrado, ele não soube se defender corretamente do tributo e o responsável pode ser prejudicado porque ele não soube se defender. Então, particularmente, com todo respeito, eu defendo que o IDPJ pode ser um terreno para ele discutir tudo. Isso aqui não é nem devido, eu não sou legítimo, mas não é nem devido, mesmo que fosse, né? Mas fica aí essa reflexão para a gente fazer um debate. Já está convidado, doutor. Muito obrigada pelas suas colocações. Aceito. Né? Obrigada. Agora vamos... Eita, nossa, aqui tem muito cearense hoje. Olha só, o segundo, o professor Mantovani, né? Professor Hugo de Brito Machado II, brilhante, né? Professor associado à Faculdade de Direito da UFC, professor do Centro Universitário Cristos e advogado, que falou no pódio sobre interpretação e integração da legislação tributária. A regra são 5 minutos, professor Hugo II, mas com seu brilhantismo conseguirá sintetizar. Obrigada, bem-vindo. Eu que agradeço, professora Meriel, pelo convite. Primeiro, pelo convite para participar da coletânea do Código, depois pelo convite para participar aqui desse momento, rever amigos, no caso do professor Mantovani, professora Betina, revê-la também, ainda que virtualmente, é sempre uma alegria. Ver também pessoas que eu admiro, como o doutor Paulo Times, o professor Paulo, desembargador Paulo Cordeiro, e assim, não estão todos aparecendo aqui para mim. O Zoom, o professor Edivaldo Brito, a quem tenho muita estima também, vejo aqui, a professora Florence, o João Alho, o Rosuelder. Não sei se estou vendo todos aqui, o Zoom não sei se permite exibir todos ao mesmo tempo, mas peço desculpa se não tiver mencionado algum. Com relação ao tema, professora Merielbe, eu até pediria para não falar sobre a interpretação da lei tributária, que embora tenha sido o tema dos artigos que eu comentei, mas como o bloco hoje é para falar de responsabilidade, sujeição passiva, eu queria me atrever a dizer 2 palavrinhas sobre o artigo 124, porque me parece que ele tem sido mal compreendido às vezes pela Fazenda e por algumas manifestações jurisprudenciais, que vem no artigo 124 do CTN um dispositivo de atribuição de responsabilidade. O 124 não é um artigo de atribuição de responsabilidade, ele é um artigo de definição do modo de ser da responsabilidade,
que é atribuída por outros dispositivos da legislação, dentre eles o artigo 128 e seguintes do CTN. Então, o CTN exige, para que se atribua a responsabilidade tributária a alguém, que exista previsão em lei expressa, obviamente, por se tratar de relação tributária regida pelo princípio da legalidade, mas também exige, não basta previsão em lei, exige alguma vinculação do responsável ao fato gerador. Esse é um aspecto fundamental. O responsável tributário não é o contribuinte. Não foi ele que realizou o fato gerador, tendo com ele relação pessoal e direta, revelando através dele capacidade contributiva. O responsável apenas está envolvido de algum modo com o fato gerador. E ele precisa estar envolvido com o fato gerador para conseguir fazer com que seja o contribuinte quem realmente arque com o ônus do tributo, ou pelo menos tenha a oportunidade de fazer isso. Por que a fonte pagadora pode responder pelo imposto de renda devido pelo beneficiário da renda? Porque, ao pagar a renda, ela pode descontar do valor correspondente. Inclusive, nesse caso, não é uma repercussão meramente econômica, como equivocadamente se interpreta o artigo 166 do CTN como aplicável ao ICMS, ao IPI, mas nesse caso aqui nós temos uma autêntica cobrança jurídica. Se pactua um preço pela remuneração, por exemplo, do advogado, do empregado, do contador, e depois se desconta daquele preço o valor do imposto, porque são duas relações jurídicas diferentes, a da fonte com o fisco e com o sujeito passivo direto, com o contribuinte, e a da fonte com o contribuinte em relação ao direito privado, aos honorários que paga. Mas o 124, portanto, não pode ser visto como um artigo atribuindo responsabilidade. Sempre que alguém tiver interesse comum, sempre que alguém for indicado em lei, que são as hipóteses dos dois incisos, essa pessoa responderá solidariamente, ponto. Não. Sempre que alguém que já é sujeito passivo, seja porque é contribuinte, por ter relação pessoal e direta com o fato gerador, temos 2 ou 3 ou 4 contribuintes, são 4 irmãos que são donos do mesmo imóvel, coproprietários. Eles são todos contribuintes, eles têm todo o interesse comum no fato gerador, então eles respondem solidariamente. Ou então, nós temos 2 ou 3 responsáveis tributários, por conta do artigo 134, do 135, do CTN, por conta de alguma disposição do CTN ou do 128, que delega à lei a atribuição de outros responsáveis tributários. Essas pessoas poderão responder solidariamente se presentes as condições do 124. Mas o 124 não pode ser tirado da cartola para dar responsabilidade a quem, nos termos de outros artigos do CTN, já não a tem. Então, esse é um ponto que é muito bem destacado pela professora Misabel Abreu Machado Derzi, e que eu acho que merece a nossa atenção, sobretudo quando se fala de grupos econômicos, quando se fala de uma série de outras situações aí em que a Fazenda pretende responsabilizar terceiros. Acho que com isso eu fico dentro dos 5 minutos, professora. Agradeço imensamente a oportunidade, inclusive, de rever, ainda que aqui nas janelinhas, os diletos professores que tanto admiro. Muitíssimo obrigado. Obrigada, professor Hugo. Realmente, hoje, essa questão da responsabilidade dos grupos econômicos, etc., talvez merecesse algum reparo do CTN no sentido de colocar limites mais objetivos, porque hoje está sendo muito utilizado para qualquer coisa, qualquer dispositivo. Outro dia eu defendi um contribuinte que colocaram para a responsabilidade dele todos os artigos, a partir do 124, 130 e 135. Eu acho assim, na dúvida, ele está em qualquer um. E aí eu disse, espera aí, a gente vai se defender de que aqui, porque ele está sendo enquadrado em tudo. Passa também para a questão que eu defendo da regulamentação do parágrafo único do artigo 116, que é essa questão da desconsideração, até hoje não foi regulamentada. Graças a Deus, a ministra ministra Carmen, não voto muito sucinto, mas ela disse para mim, dizendo que é constitucional, mas ela colocou balizas, precisa de lei para regulamentar, e se houver fraude, né? Não é em qualquer caso que pode haver essa desconsideração. Então, alguma coisa precisa, o CTN traz segurança jurídica, ele está se mantendo, mas algumas coisas, e eu defendo sempre também a questão do prazo decadencial de 5 anos, hoje, com toda a velocidade tecnológica, também não se aplica mais. Muito obrigada, professor. Vamos agora passar a palavra para o professor Juscel de Cordeiro da Mata, mestre em Direito pela Faculdade Milton Campos, especialista em Direito Tributário pelo IEC-PUC, professor, diretor da Abradt. É um grande prazer tê-lo aqui, professor Juscel. A palavra é sua. Professora Merielbe, com enorme honraria, saúdo a todos
que estão nos prestigiando com a audiência. Cumprimento a todos os pares desse painel. Primeiramente, as congratulações por essa brilhante obra coletiva, com muita maestria, coordenada e organizada pela senhora, professora Meire Elbe, professor Costa Machado. E com muito orgulho e privilégio pelo convite de ter participado desse profícuo e lindo projeto esse que já fizemos divulgação ontem no MBA de Direito Tributário do CEDIM, em parceria com a Bradt. Eu e o professor Walter Lobato, fizemos essa indicação aos nossos discentes. Cumprimento novamente a todos palestrantes, especialmente na pessoa da professora Betina, professor Edivaldo, professor Hugo de Brito Machado II e todos que estão conosco. E, nesse breve momento, até pegando um pouco do que o professor Hugo de Brito Machado, assim, nas suas lições, apresentou sobre a responsabilidade dos grupos econômicos, eu gostaria, de forma epistemológica, trazer um debate que tem sido instado, especialmente no CARF, sobre a questão da sujeição passiva e responsabilidade tributária para incluir delegado gerente, ou seja, representantes legais de empresas estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, e especialmente isso tem ganhado uma certa tônica no CARF, ao lavrar um auto de infração, tem também sido consubstanciado a instauração de um termo de sujeição passiva para os representantes legais, ou seja, gerentes delegados de empresas estrangeiras, que prescinde de uma exigência legal para uma empresa estrangeira aqui se estabelecer, ter um representante legal brasileiro domiciliado no país. E o CARF, nas câmaras baixas, tem manifestado pelo erro da capitulação, ou seja, esse termo, o laudo de termo de sujeição passiva e responsabilidade tributária para incluir esse representante legal, e simplesmente a capitulação ou fundamentação, simplesmente no artigo 124 da norma geral, não fazendo nenhuma menção a outros incisos e nem ao artigo 134 e 135 do CTN, ali comprovada a infração à legislação, excesso de poderes, simplesmente de forma muito abrupta e ofensa ao princípio da segurança jurídica, incluído esses representantes legais, simplesmente com poderes ilimitados, sem qualquer comprovação de tipificações e infrações à nossa legislação tributária. Então, isso por si só já é uma questão que já foi muito debatida pelas cortes superiores, mas, obviamente, centrada na figura do sócio, ou aquele que realmente é o administrador efetivo e ali exerce de forma excessiva os poderes que lhe foram outorgados. E, nesse caso, simplesmente o simples fato do representante dessas empresas estrangeiras tem sido imputado. E eu escolhi esse tema exatamente porque ele também traz essa conexão com um artigo que eu tive a honra de ser convidado a fazer a redação e o estudo científico que versa sobre a administração tributária, artigo 194 ao artigo 200, que também deve se primar por essa questão da administração tributária, dentro da sua eficiência tributária, primar pelo rigor do princípio da legalidade tributária. Então, novamente, agradeço, parabenizo não só pela obra, mas por essa democratização do espaço para o debate, e, para mim, é uma honra, uma felicidade
estar aqui ladeado de pessoas que tenho profunda admiração e um profundo carinho. Obrigada, professor Giseldo, e para a gente foi um privilégio ter tanto o seu trabalho como a sua fala, e eu estou vendo que está injusto com o doutor Paulo Times, né? Porque ele está sozinho do lado da Procuradoria e está cheio aqui do outro lado de juristas falando sobre o tema. Mas vamos juntar, na próxima vez prometo que vamos colocar um equilíbrio nessas falas, né? Exatamente para a gente poder refletir sobre esse tema da sujeição passiva, esses poderes da fiscalização. Outro dia eu tive um caso aqui em São Paulo que a fiscalização ligou ameaçando o responsável tributário de ir lá e dizia assim, confesse, você tem que confessar. Aí a menina disse, o que é que eu faço? Eu disse, grave. Pelo menos, no mínimo, a gente tem uma gravação para qualquer coisa, né? Mas os poderes da fiscalização são amplos, são necessários, claro, porque ele precisa investigar se ocorreu ou não aquele fato e quem está ligado ao fato, mas uma coisa que é tão importante quanto o enquadramento legal é o enquadramento dos fatos ao enquadramento legal, né? Por quê? Porque, às vezes, coloca o artigo e você vai ver na descrição dos fatos, não há uma verdadeira conexão. Então, é uma coisa que a gente chama a atenção. Obrigada, professor Juscelio. Agora vamos ouvir a minha querida amiga Betina Treig Grupo em Marcha, acertei, né? E sempre brilhante e sempre instigadora e provocadora nas suas colocações. Doutora Betina, prazer ouvir você. Muito obrigada, minha querida amiga Mary, por ambos os convites, tanto para participar da obra coletiva, como por estar aqui hoje, enfim, para falar um pouquinho sobre o que eu escrevi. Hoje eu tenho visto que a prevalência do tema é sujeição passiva, eu até havia informado a sua assistente que falaria sobre sujeição passiva, mas vejo que o tema está sendo abordado de uma maneira bastante ampla, é um tema da minha preferência, realmente acho que o tema da sujeição passiva é relevante, mas escrevi no texto aí sobre o artigo 156, que prevê as formas de extinção da obrigação tributária, que hoje é um tema igualmente relevante, né? Eu, pessoalmente, tive a satisfação de ter sido aluna em nível de graduação, mestrado, professor Geraldo Ataliba, e, enfim, só de falar a gente já morre de saudades, porque foi muito marcante na minha vida, essas aulas, o relacionamento com ele, enfim. E o professor Geraldo até tinha uma certa restrição, certa não, uma restrição fortíssima ao Código Tributário Nacional, porque o Código tem realmente imperfeições que nós, autores todos, pudemos apontar quando nos dedicamos a escrever sobre cada um dos artigos. Então, realmente, há imperfeições técnicas severas, né? Ele até não gostava de falar, ele falava, eu não sou tributarista porque eu não sou especialista em Código Tributário Nacional, eu sou um jurista na área do direito constitucional tributário. Falava, professor, é muito longo isso, é melhor falar que é tributarista, que é jurista na área do direito constitucional, enfim. Mas ele realmente... Eu saí da PUC de São Paulo, e olha, tendo sido aluna desses grandes professores, Roque, professor Paulo, professora Beth, professor Geraldo, todos me deram aula, foi um período muito profícuo na PUC de São Paulo, e saí sem saber que existia o Código Tributário Nacional. Eu não sabia que existia um código. Fui dar aula aqui de legislação tributária, e aí perguntei para o professor Vieira, tem um código igual ao Código de Processo, igual ao Código Civil? Ele falou, como assim? Você fez PUC com esses grandes nomes, mas era uma época que realmente não se tocava no assunto. E o professor Geraldo não deixou de falar sobre a extinção da obrigação tributária. Afinal de contas, o que a gente estuda na faculdade, né? Eu dou aula há 33 anos na Universidade Federal do Paraná, na graduação, principalmente, a gente começa estudando como nasce a relação jurídica, o regime jurídico aplicável e, no final do ano, como se extingue esse vínculo. Porque, afinal de contas, nenhum vínculo jurídico nasce para se eternizar. Enfim, então, o professor Geraldo falava, olha, a obrigação tributária,
ela se extingue de 3 formas. Uma forma de fato e 2 de direitos, como eu falei, sem se referir expressamente ao Código Tributário Nacional. Ele falava, a forma de fato é o pagamento, a de direito, a prescrição e a decadência. E, assim, falou brevemente sobre isso, mas aí depois eu, pessoalmente, estudando o Código Tributário, eu falei, professor, e as demais? E aí ele falou assim, como compensação, transação, conversão do depósito em renda, etc. Ele falou, todas essas são formas de pagamento, não passam de formas de pagamento. Então, eu mantenho a minha visão de que nós temos uma forma de extinção de fato, que é o pagamento, e 2 formas de direito, que são a prescrição e a decadência. Mas o fato é que, entre as formas de extinção da obrigação tributária, nós temos hoje uma de grande relevância, que é a transação. Né? Até não tive oportunidade de escrever muito sobre esse projeto de lei, sobre essa lei de transação, porque no momento em que o livro estava sendo elaborado, ainda nós não tínhamos a lei aprovada, mas, enfim, temos essa oportunidade para falar que, de fato, essa ideia de transação e uma lei de transação é um tema que vem sendo enfrentado e com várias oposições, inclusive, por parte da doutrina, especialmente, já há muito tempo, né? A regulamentação da transação. E isso, embora a pandemia tenha sido um momento péssimo para muitas coisas, ela foi positiva no que diz respeito a se ultimar essa questão da transação, se, enfim, concretizar, consolidar a ideia de transação. Nós estamos falando, a Mary falou aqui que o doutor Paulo está isolado aqui na condição de procurador, enfim, mas eu digo para o professor Paulo que eu, embora seja advogada, enfim, defensora dos contribuintes, eu tenho uma condição especial, como várias de vocês aqui, que é a condição de professora. Como eu disse, são 33 anos de estrada, ensinando direito tributário, e procuro ser fiel às minhas convicções, sobretudo no que diz respeito às condições constitucionais e ao papel que cada um de nós desempenha no sistema tributário, de nós, contribuintes, e da Fazenda Pública. Pessoalmente, eu acho que não existem 2 lados. As pessoas me acham muito romântica. Betina, não é possível. A Fazenda quer o nosso couro e nós queremos ler. Não é bem assim. Lógico que a gente chega num momento de enfrentamento algumas vezes, mas que eu acho que toda essa evolução, como a transação, o negócio jurídico processual, enfim, a própria reforma que agora deu um respiro aí para a gente poder discutir, enfim, com essa mudança de cultura que está acontecendo, porque nós temos problemas culturais graves, culturais de parte a parte. Até aponto isso para os meus alunos no início do ano, eu falo, olha, eu acho que um pouco da dificuldade do direito tributário, que o direito tributário é o pânico de todo mundo, né? Mas ela é fruto dessa questão cultural, do Estado nos julgar como sonegadores e, em razão dessa sonegação, ele não arrecada o suficiente para cumprir as suas funções constitucionais, e o contribuinte, nós somos advogados, a gente sabe que o contribuinte vem ao escritório querendo saber o que faz para não pagar tributo, e hoje a gente realmente tem situações bastante limitadas de planejamento tributário, as legislações foram sendo completadas, enfim, está havendo uma mudança de cultura generalizada que eu acho bastante positiva no sentido de se encerrar esse episódio, vamos assim dizer. Lógico que nós temos interesses diferentes. Um que tem o direito subjetivo de exigir a prestação, outro que tem o dever jurídico de realizar essa prestação no âmbito da relação jurídica tributária. Mas o fato é que eu acho que a transação
e o professor Paulo, inclusive, faz a observação que não é a transação que extingue a obrigação tributária, mas sim o pagamento decorrente da transação. Esse aspecto é bastante importante, porque nós temos a transação arrolada como forma de extinção da obrigação tributária, mas eu realmente acho que o professor Paulo tem razão. O que extingue a obrigação não é a transação, e sim o pagamento. Não só ele tem razão, como o professor Geraldo, quando dizia que o pagamento é a forma, entre todas aquelas do artigo 156, o pagamento é a forma de extinção da obrigação tributária. Na compensação também há uma forma de pagamento. Enfim, são temas bastante ricos que eu acho que agora, em linha de encerramento aqui do que eu estou falando, eu acho que imprimem um equilíbrio na relação entre fisco e contribuinte. Por isso que eu digo que eu acho que está havendo uma mudança de cultura positiva, no sentido de que nós reconheçamos que nós estamos todos do mesmo lado. Eu quero que o fisco arrecade muito e muito eficientemente para que o Estado cumpra as suas funções funcionais. Nós estamos precisando de vacina, nós precisamos, nesse momento principalmente, nós precisamos de respiradores, nós precisamos de hospitais, nós precisamos de escolas com sistemas híbridos, com informatização. E isso é a situação no momento. Fora que nós tínhamos 14 milhões de famílias em estado de pobreza e miserabilidade, com a pandemia isso subiu para 19. Isso é uma vergonha. Eu morro de vergonha, eu morro de preocupação. O desembargador Paulo Cordeiro falou aqui da capacidade contributiva. Esse é o meu foco de pesquisa, sempre e eterno, porque eu acho que a tributação, a par de financiar o Estado Democrático de Direito, a maior função da tributação, especialmente no Brasil desigual como é o nosso, é gerar maior justiça social através da justiça fiscal. Então, eu acho que esses instrumentos, como eu falei, exemplo da transação, elas, no dizer de Nash, que é um economista, ela imprime aquilo que Nash chamou de equilíbrio às relações entre duas pessoas, é o chamado equilíbrio de Nash. Nós tínhamos uma situação mais próxima da teoria dos jogos, vamos assim dizer, antes da transação, em que as partes, fisco e contribuinte, disputavam, vamos assim dizer, quem se sairia melhor naquele jogo, pagamento, fiscalização, arrecadação, o contribuinte com foco no preço, vamos assim dizer, e eu acho necessária essa análise econômico e científica, né? O professor Geraldo Taliba deve se virar no túmulo quando eu falo essas coisas, porque ele era um purista do direito, mas eu realmente, preocupada como estou com a capacidade contributiva, tenho analisado o direito tributário à luz das ciências econômicas e ciências políticas também. Então, eu acho que aquela teoria dos jogos hoje encontrou, no dizer de Nash, um equilíbrio com esses instrumentos que extinguem a obrigação tributária e não as eternizam, não eterniza a relação entre fisco e contribuinte. Obrigada pela oportunidade, satisfação de estar aqui com grandes amigos e espero que essa oportunidade se renove em breve. Muito obrigada. Obrigada, doutora Betina, realmente grandes ponderações. Eu entendo que o erário público precisa arrecadar, a fazenda pública precisa arrecadar, mas tem que haver equilíbrio, porque, por exemplo, essas reformas tributárias que a gente está aí são uma loucura, né? Então, sem fundamento, jogam-se coisas e não tem transparência. O que me incomoda mais é a falta de transparência, porque se quer arrecadar, vamos tirar daqui, mas antes vamos rever porque o Estado está gastando tanto, se está gastando tanto no que deve. Mas, realmente, eu não falo mais mudança de cultura, eu falo mudança de mindset, tá? Que é a coisa mais moderna. E essa mudança de mindset da Fazenda Nacional foi uma coisa incrível, surpreendente realmente, porque em 2009, quando começamos a falar de transação, havia uma rejeição e, de repente, passou a lei e está vendo. E o contribuinte pergunta, mas está vendo? Eu disse, está vendo. Eles realmente sentam, negociam, tudo dentro da lei. E o que acontece? Outro dia mesmo eu estava com um caso, eu disse, vamos fazer uma transação. Aí o pessoal nos chama, mas não é caso de transação. Eu disse, olha, dê o nome que quiser, vamos levar para a procuradoria. O cara quer pagar, está lá, vamos ver como é que faz.
E aí, para surpresa geral, a Procuradoria aceitou fazer um negócio jurídico processual. E foi tão eficiente, parabéns aí, doutor Paulo Times, não foi o senhor, mas foram outros, porque a gente disse, então vamos suspender o processo. E na reunião foi 2, às 6 já estava um requerimento da Procuradoria para suspender o processo, para que a gente pudesse chegar a um consenso. Então, realmente, eu acho que são mudanças salutares para o equilíbrio dessa relação jurídica, né? Agora vamos ter a nossa querida Florence, né? Florence Hart, um nome bem complicado, né? Ela é sócia do escritório NHM, doutora e pós-doutora pela USP. Olha, Betina, não são mais 4, não, já tem outra aqui, somos 5 agora pós-doutora no Brasil. Um prazer tê-la aqui, doutora Florence. Obrigada, Mari. Mais uma vez, eu agradeço pelo convite no CTN. O livro ficou sensacional, vou usar muito. Já usei aqui em algumas situações e é interessante não só pelo livro em si, mas pela pluralidade local, né, que você proporcionou, porque, de fato, nós aqui de São Paulo acabamos ficando bitolados, o pessoal do Rio fica bitolado no Rio, o pessoal do Ceará bitolado no Ceará. Então, é interessante ouvir novas ideias, né? Novos conceitos, novas premissas, e eu acho que sair desse bitolamento é essencial para todos, é um crescimento fantástico. E deixo aqui registrada a minha admiração por você, Mary, que é sensacional em todos os projetos que faz e está agora ainda com outros projetos de melhoria emocional dos advogados, né, que estão com os cabelos em pé aí durante a pandemia. Então, com certeza, está sendo muito positivo tudo isso e agradeço a todos que estão presentes aqui nessa mesa. Como são 5 minutos, eu já vou dar início aqui aos trabalhos, né? E até vou aproveitar a fala do Juscelder para desenvolver um pouco esse tema, que é um tema que vem me chamando a atenção, dos dirigentes e gerentes até das multinacionais. Eu tenho um caso aqui que eu inclusive, estou fazendo a defesa do processo penal que foi movido contra eles, sendo que nós estamos falando de diretores contratuais e de gerentes que nem diretores nem poderes possuem, mas que foram imputados como réus num processo penal tributário, sem que eles tivessem participado em nenhum momento, seja do processo administrativo, seja do processo que debatia a dívida propriamente dita. Isso me chamou bastante atenção, e efetivamente eu estou aqui buscando algumas reflexões do 135 faz algum tempo, né? Inclusive sobre o ponto de vista penal, que é uma seara que eu venho trabalhando bastante no viés tributário penal. Então, é uma tributarista olhando para o penal, né? Então, quando saí da Procuradoria e o concurso público nos fornece isso, esse conceito geral de todas as matérias, né? Então, o direito penal está aqui, o chip está aqui, e aí com um olhar agora do tributário mais aprofundado, tendo em vista a minha carreira toda ser em cima do tributário. E o que me chama a atenção é justamente na hipótese do 135 do CTN, onde resta clara a existência do elemento subjetivo, da necessidade de prova do dolo na conduta das responsabilidades, da imputação individual da conduta, e de elementos probatórios em que se demonstra os atos realizados foram efetivamente anormais, extrapolando ali os poderes atribuídos aos gestores por meio dos estatutos, do contrato social, da lei, né? Então, esses atos, além de serem anormais sobre o ponto de vista do mérito, da legalidade, eles têm que ser praticados à revelia da sociedade, o que já foi assentado, inclusive, no CARF, por inúmeros acórdãos de 2021, inclusive.
Então, eu dei uma revisitada no tema agora, nesses últimos dias, para esse evento de hoje, para justamente trazer esse... Bom, então, qual que é a versão final aí desse 135, né? E aí, alguns elementos objetivos que, de fato, eles são inafastáveis, nem eles são cumpridos como... ou pela Procuradoria, e peço desculpas ao Paulo Times aí, que é o representante isolado, né? Tá, coitado. Não me leve a mal, mas a gente tem aqui que, né, discutir isso. Eu compactuo com a Bettina de que estamos aqui tentando evoluir esse direito para uma coisa mais racional, até porque a Procuradoria não tem interesse em simplesmente mover processo e custear o Estado com um processo que é ineficiente, é ineficaz, né? Mas também o que eu vejo nos processos penais é a atuação do Ministério Público, que acaba trazendo imputações sem todos esses elementos, sendo que o direito penal é a última ratio do direito, né? Ele é a situação mais de constrangimento às garantias individuais mais importantes que o direito tem, e, de fato, muitas vezes a denúncia é aceita pelo juiz sobre o ponto de vista de uma aceitação que vai ser ensejar uma produção probatória, mas o fato é que o próprio processo penal, nesse caso, é extremamente prejudicial à pessoa, a esses diretores, a gerentes, e eu venho debatendo, nesse caso específico, até com a juíza penal, em despachos, e eu vou lá, sou bastante assídua nesse sentido, nesse debate com a juíza, no sentido de que, olha, vamos lá, tem coisas muito objetivas aqui, ou seja, não há compatibilidade entre o período da infração e o período de gestão. Então, essa incompatibilidade, já por exemplo, para mim, é uma situação que é inadmissível uma aceitação de uma denúncia penal, e aí isso, se já é inadmissível para efeitos de processo administrativo e redirecionamento da execução no âmbito tributário, quanto mais numa aceitação de uma denúncia penal, né? A inexistência do elemento do dolo, e aí vamos lá, nós temos de fato uma diferença entre o dolo tributário e o dolo penal, mas de fato existe aí uma necessidade de apresentar alguma coisa que traduza esse elemento subjetivo, e eu vejo que isso não acontece na prática. Bom, o meu tempo acabou, eu tenho fico um pouco exacerbada aqui nesse tema, porque de fato eu vivencio isso, mas, enfim, fica aí a sugestão, Mary, para que a gente faça um evento específico em relação a essa ponte entre o tributário com o penal. Já aceito aqui, e eu estou vendo que realmente essa questão da sujeição passiva à responsabilidade, ela toca muito forte, né? E essa busca de terceiros, que muitas vezes não estavam nem no momento da relação serem penalizados e serem acusados, porque tem que ver a responsabilidade de se fazer uma representação fiscal para fins penais de um terceiro que nada tem a ver, e ele vai ser chamado penalmente. Isso traz outras consequências na vida da pessoa, na própria empresa. Então, acho que merece um estudo realmente para ver como pode ser feito. Claro, nos casos de fraude, de crime, isso aí tem que punir mesmo, não estou aqui defendendo isso. Eu estou levantando a questão da ponderação e o bom senso naqueles outros casos em que, por exemplo, você tem indícios que saem da cabeça da pessoa. Porque houve isso e houve aquilo, então é aquilo outro. E você vai buscar os fatos e eles não condizem com aquela realidade. Obrigada, doutora Flores. Vamos ouvir agora o professor João de Souza Alho Neto, mestre em Direito Econômico pela USP, professor da UIBDT e advogado. Professor João Alho, a palavra é sua. Professora Mariel, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo pelo convite de, primeiro, ter participado da obra, né, ao lado de grandes professores, inclusive a senhora.
e outros professores que participaram, e também gostaria de agradecer por participar hoje aqui desse nosso debate. Eu queria destacar um ponto sobre esse tema da sujeição passiva e da responsabilidade tributária, que foi tratado na exposição brilhantemente pelo professor Hugo II, e que me chamou a atenção depois um comentário que foi feito pela senhora, de que o CTN deveria regular melhor essa questão do grupo econômico. E, de fato, a gente vê isso na prática como um grande problema, essa questão da imputação de responsabilidade tributária para os grupos econômicos. Eu tenho visto alguns casos na prática tributária em que o fisco, né, as autoridades tributárias, têm imputado essa responsabilidade econômica com base para o grupo econômico, com base no 124 do CTN, que foi aquilo que foi exposto pelo professor Hugo II, e também com base numa definição de grupo econômico que é retirada de leis trabalhistas. E, tanto uma quanto outra, esses fundamentos eles não são suficientes ou não são válidos para essa imputação de grupo econômico. Eu digo isso por quê? Porque não está exposto no nosso CTN, não está expresso lá dentre as hipóteses de responsabilização justamente o grupo econômico. E se a gente for ver o que dispõe a nossa Constituição, ou seja, fazendo uma interpretação do CTN conforme a Constituição de 88, dado que ela é posterior à edição do Código, que é de 66, a gente vai ver lá que no artigo 146 da nossa Constituição diz que a regulação de matéria atinente à definição de contribuinte é matéria exclusiva de lei complementar. E se o CTN não regulou essa matéria ou excluiu o grupo econômico como uma hipótese de responsabilidade tributária, isso quer dizer que não é válido por parte do fisco a argumentação de que seria possível essa imputação de responsabilidade para os grupos econômicos. O que me parece que está acontecendo, pela análise desses casos que chegam ao meu conhecimento, é que o fisco tenta criar uma hipótese de responsabilização com base ou por meio de uma atividade interpretativa. E a gente pode até discutir se de fato é uma atividade de interpretação do direito ou mesmo de criação do direito. A gente sabe que há uma diferença entre isso. De modo que, se a nossa Constituição diz que essa matéria deve ser regulada por meio de lei complementar, a lei complementar não estipulou no rol taxativo essa hipótese de responsabilidade, e, adicionado a isso, o fato de que o Supremo Tribunal Federal e vários outros tribunais têm decisões recorrentes de que essas hipóteses devem ser interpretadas de modo restrito, de modo literal e de modo a contrário sensu, isto é, aquilo que não foi expressamente estipulado quer dizer que não foi contemplado pelo legislador na hora de edição daquela lei, no caso, o Código Tributário Nacional. E a gente sabe que o Código Tributário Nacional não sofreu nenhuma reforma para a inclusão dessa hipótese do grupo econômico desde sua edição. De modo que, a minha leitura é de que essa tentativa dos fiscos de inclusão dessa hipótese de responsabilidade tributária como uma hipótese válida para que haja, né, essa cobrança de outras pessoas, de outras empresas que fazem parte dentro de um grupo econômico. A gente pode também discutir a respeito da própria definição de grupo econômico, que muitas vezes é muito simplória, que diz apenas com uma mera coincidência de sócios entre essas empresas, se isso seria válido, tendo em vista o nosso ordenamento, tendo em vista o que dispõe o Código Tributário Nacional, principalmente à luz do que dispõe a nossa Constituição,
que é posterior ao CTN. Com isso, eu quero, de certa forma, responder à indagação formulada, ou a sua constatação de que o CTN poderia ser reformado para melhor tratar a matéria, no sentido de que, na verdade, ele acabou tratando. O silêncio do CTN acaba por tratar a matéria, porque se ela não foi objeto de regulação, significa que não é uma hipótese válida, dado que aquele rol das hipóteses de responsabilização tributária deve ser interpretado com base na técnica a contrário sensu, ou seja, não pode ser, tudo que não foi dito pelo legislador não pode ser considerado como uma hipótese válida de responsabilização. Então, eu me daria por satisfeito com aquilo que o CTN já dispõe, não sendo necessária nenhuma inclusão a esse respeito nessa matéria. Com isso, me atendo ao tempo que foi estipulado, eu queria novamente agradecer pela oportunidade, dizer que foi um prazer estar aqui com todos esses eminentes juristas, que para mim, embora sejamos colegas nessa publicação, na verdade são meus mestres, porque são os professores com quem eu tive aula, com quem eu consulto as suas obras, que são de muita valia para mim. Então, muito obrigado pela oportunidade, professor. Obrigada. Na verdade, somos todos alunos e professores dessa matéria, né? Estamos sempre aprendendo. Mas eu ainda defendo que haja uma alteração, porque hoje nós estamos numa situação pior. Está sendo aplicada a questão do grupo econômico e não temos uma regulação. E eu ainda digo mais, tem que ser por uma lei complementar, porque os estados também estão fazendo isso, alguns municípios estão fazendo isso, cada um a seu modo. Então, a gente precisa ter um critério, algumas balizas, para que tanto se possa basear o contribuinte, como o próprio advogado, procurador, fiscal e o próprio julgador. Então, a gente precisa de balizas para se orientar diante das aplicações que nós temos aí. Agora vamos ter a oportunidade de ouvir nosso tributarista poeta, né? Que é o professor Mantovani, que vai com o direito tributário e pega a leveza da poesia, né? O doutor Mantovani é professor, doutor pela PUC São Paulo, mestre pela Universidade do Ceará, membro do IBDP e brilhante poeta também, né? Doutor Mantovani, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu agradeço e cumprimento as pessoas aqui e me limito a fazer isso rapidamente, por conta do tempo, que é curto, inspirado, quem sabe, no coelho da Alice, do Lewis Carroll, que andava a correr com seu relógio, e quando a Alice perguntou por que corre tanto, não sei. Por que olha tanto tempo, não sei. Mas aqui eu corro e sei por quê, são 5 minutos. Então, me permitam essa rápida deferência a estar aqui nessa manhã tão importante, que eu já estou aprendendo. Como disse a Mary Eve, estamos todos aprendendo todo dia, né? Olha, na verdade, eu queria enfocar rapidamente, até num sentido provocativo, e deixar mais perguntas do que afirmações, sobre a questão do plano da responsabilidade tributária no âmbito da jurisdição. É óbvio que isso pode ser resolvido de outras formas. Bem sabemos que, no campo tributário, muitos litígios não vão para a jurisdição e se resumem ao aspecto administrativo de suas diversas instâncias de julgamento. Mas me preocupa muito, não sei se por um calo que tenho como processualista, de estudar o direito processual, e talvez pela toga também, que me coloca o laboratório da vida diariamente nos conflitos que me chegam em vara de fazenda pública, me preocupa sobremaneira estabelecer limites à jurisdição. Eu estou cada vez mais convencido de que o papel mais importante do direito processual é estabelecer limites na jurisdição, no poder do juiz. E, nesse aspecto, esse campo da responsabilidade tributária ainda hoje tem sido objeto de muitos debates. Não se acabou, como se imaginava, essa questão do redirecionamento, que eu detesto esse nome, muito mal empregado, da execução fiscal. Porque não é tão simples quanto parece, não é? Na verdade, o que é redirecionar a execução fiscal, se não, no plano processual, estabelecer
uma nova vinculação no plano passivo da execução, que pode ser um litisconsórcio ulterior, facultativo, no caso de se querer responsabilizar o sócio, como pode ser já um litisconsórcio necessário, se constar o nome do sócio na certidão da dívida ativa. Porque a responsabilização ela pode estar formalizada em diversos momentos. O sócio pode não ter sido apontado no procedimento de lançamento, mas o nome dele pode ser colocado na certidão. Como também nem no lançamento, nem na certidão, mas no decorrer da execução, o fisco exequente pede o tal do redirecionamento, que aí, a meu ver, seria uma alteração do polo passivo tributário. E isso é muito complexo, isso exige um estudo sob o ponto de vista processual. Quem resolve isso é o direito processual, não é o direito tributário. Quando se está no plano da jurisdição, e aí eu recordo um grande mestre do direito processual, talvez o maior dos anos 80, que escreveu a melhor obra, a meu ver, melhor curso de processo, Ovidio Batista da Silva, gaúcho, que ele dizia que o direito material não frequenta os tribunais, mas não frequenta não no sentido vamos dizer, de desdém dos tribunais ao direito material, porque tudo que vai para a jurisdição tem que ser resolvido pelo direito processual, isso me parece óbvio. Então, quando eu vejo a discussão sobre a questão, por exemplo, para citar aqui alguns exemplos, até foi falado aqui, tanto pela professora Marielbe quanto pelo Dr. Paulo Times, e eu, no nosso chat privado, né, na nossa coxia desse palco, eu perguntei o que é IDPJ, que eu não sabia o que era IDPJ. Aí tive a Florence, me fez a gentileza de lembrar que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que está lá no artigo 133 e seguinte do Código de Processo Civil, que, a meu ver, não se aplica nos litígios tributários. Por que não se aplica? Porque o Código Tributário Nacional já dispõe sobre responsabilidade tributária. E isso é matéria de direito tributário e de direito obrigacional, dizer quem é o responsável tributário. Então, o sócio entra não porque se desconsidera a personalidade jurídica da empresa, mas porque ele passa a ser o responsável tributário. E vejam, isso é algo tão interessante sob o ponto de vista da jurisdição, que nós temos que saber quais são os mecanismos para discutir isso. Se pode discutir isso numa exceção de pré-executividade? É possível discutir se realmente o chamado redirecionamento, eu detesto esse nome, mas tenho que usá-lo, né? Até coloco entre aspas. Aliás, professora Marielbe, se me permite, eu vou disponibilizar no nosso grupo, aí quem tiver interesse, a senhora faz chegar às mãos, um texto meu, não é do código atual, mas dá para ser, vamos dizer assim, ainda estudado, foi pelo código anterior, onde eu abordo todas essas possibilidades do redirecionamento da execução fiscal ao sócio da pessoa jurídica executada, ao administrador. Isso faz parte de um livro de autoria coletiva que foi feito em homenagem ao professor Humberto Teodoro Júnior, um livro só sobre execução. Eu sou um dos coautores e vou disponibilizar esse texto para quem se interessar na leitura. E vejam, o Código de Processo Civil de 1973 trazia um instrumento formidável para isso. O artigo 5º do Código de Processo Civil de 1973 dizia: se no curso do processo se tornar litigiosa relação jurídica de cuja existência ou inexistência depender o julgamento da lide, qualquer das partes poderá requerer que o juiz a declare por sentença. Era a ação declaratória incidental que poderia ser utilizada justamente na execução pelo administrador para questionar, para que o juiz declarasse se ele era ou não responsável. Nós não temos mais essa norma, esse procedimento, que é um procedimento especial pelo Código atual, que é uma pena. Só lembrando que aqueles que utilizaram pelo Código anterior continuam a poder utilizar, o processo tem que ser julgado, né? Porque isso é uma norma que está lá no artigo 1046, uma norma muito interessante do Código atual, que, aliás, é uma lição de teoria do direito, né? O desembargador Paulo Cordeiro, como professor de introdução ao direito, deve, obviamente, saber disso, que existem normas que não estão mais em vigor, mas ainda são eficazes. Falando no plano da eficácia do Pontes de Miranda, né? Ou no plano da validade do professor Paulo Barros Carvalho, que eu prefiro mais falar. Porque, veja, o Código de Processo Civil de 73 foi revogado, ele não está mais em vigor.
Mas todos os procedimentos especiais que ainda não forem sentenciados serão julgados pelas normas do Código revogado. Portanto, é uma lei revogada, mas ainda válida para determinadas situações no plano da validade, que supera o plano da vigência. Então, vejam, na verdade, a minha preocupação, e é isso que eu queria deixar aqui registrado até para efeito de debate, porque o professor Paulo Times, o próprio professor Hugo II falaram muito dessa questão da responsabilização, é de que modo se elabora isso no plano da jurisdição. A meu ver, só me adiantando, mas isso está no meu texto, é possível, sim, na exceção de pré-executividade, formular esse questionamento. É um incidente, né? Aliás, incidente, essa palavra, né? Que é própria, não diria que foi criada no Brasil, não foi, né? Mas ela é muito cara ao processualista brasileiro, e agora no Código de Processo Civil de 2015, então, o que tem de incidente não é brincadeira, são muitos incidentes. O que é um incidente processual? Eu recomendo a obra, tem uma monografia extraordinária, que nem é feita no plano do direito processual civil, é no plano do direito processual penal, mas tem uma parte geral que é muito útil, do professor Antônio Scaranzi, que é exatamente sobre incidentes processuais, onde ele faz uma classificação e diz que há o fato incidental, a questão incidental e a ação incidental. Embargos são ação incidental, por exemplo, né? Então, o incidente é uma coisa muito difícil, professora Meriel, eu já encerrando aqui, né? É muito difícil de você detectar o que é um incidente, né? Eu até lembro que esteve aqui no Ceará uma juíza francesa, a convite da nossa escola da magistratura, e no jantar ela me fez essa pergunta terrível, né? Ela disse, professor, eu não entendo, porque existe ação e recurso. E o que é incidente, que nós não temos no direito francês? Como é que eu vou explicar o que é um incidente, né? É um acidente de percurso, podemos dizer, lembrando o Drummond, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca esquecerei este evento do meio do caminho, que tinha uma pedra. É uma pedra que surge e tem que ser resolvida pelo juiz. Então, o incidente é algo que precisa ser estudado, porque ele vem de diversas maneiras, inclusive sob forma de ação, e esse me parece um ponto extremamente relevante, os incidentes para resolver essas questões. Mas, a meu ver, só para encerrar mesmo e deixar bem polêmico, não precisa de desconsideração da personalidade jurídica para discutir isso. A meu ver, o Código de Processo Civil de 2015 agiu corretamente, colocou o incidente, a partir do artigo 133, no plano processual, estabelecendo o procedimento do incidente. Quem tem que resolver os limites da desconsideração é a lei material. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite. Obrigada, doutor Mantovani. Quase que eu fiquei pensando que, ao final, a gente ia ter uma discussão aqui, minha e sua, mas... Realmente, eu vejo o IDPJ como uma oportunidade daquele terceiro que está sendo chamado de repente de começar a se defendendo sem ter constrição de bens nem nada, para dizer o seguinte, bem, eu não tenho nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, me tirem daqui. Né? Então, deram o nome de IDPJ, ou seja, qual não for, mas tem que ser dada essa oportunidade prévia antes dele ingressar realmente para ele se defender, senão você, inclusive, teria uma distorção, uma desonomia, porque o contribuinte está discutindo lá no processo administrativo, teve a oportunidade de se defender, e ele está sendo jogado numa relação, de repente, que também precisa ter oportunidade. Mas terminou tudo bem. Eu entendo que... Com a pedra no meio do caminho, com a pedra no meio do caminho de Drummond aí, viu? Embargos de terceiro, a meu ver, seria o instrumento processual correto, mas o Superior Tribunal de Justiça não admite. Embargos de terceiro. O sócio que se diz não responsável e que não quer ter a construção patrimonial porque entende que não tem responsabilidade, deveria utilizar embargo de terceiro, mas é bom deixar claro que aqui a gente tem esse compromisso didático com os assistentes que estão aí nos prestigiando, que o Superior Tribunal de Justiça vedou isso. Não, e também não está sendo dado nem pelo juiz nem pelos tribunais a não constrição de bens no embargo de terceiro, certo? Então, ele já entra no embargo de terceiro com tudo constrito. Mas muito obrigada. E, olha, eu estou vendo que isso merece um livro, um debate, com liberdade da gente falar sem ter um tempo tão limitado. Né? Agora vamos ouvir o nosso querido mestre, o mestre de todos os mestres, né? De gerações de mestres, o nosso querido professor Edivaldo Brito. Muito obrigada pelo prazer de o senhor estar aqui, professor. A palavra é sua.
Querida Marielva, obrigado por tudo, por me convidar para participar desse livro plural que traz as opiniões mais respeitáveis do mundo jurídico, eu diria não só do tributário. Digo, começando que o afetivo é o efetivo na vida, e foi visto aí como eu fiquei cheio de amores. O seu, que já está pontuado aí, Betina, que me deu 2 netas lindas, Hugo de Brito Machado II, que é meu sobrinho do coração, Paulinho, todos os senhores chamando ele de desembargador, mas eu chamei-o sempre de Paulinho, foi meu aluno querido há 45 anos atrás, né? De uma pleiade de jovens que hoje está na magistratura, marcando como Saulo Bahia, como Paulo Pimenta. Imagine desses meninos todos hoje brilhando assim. Então, o afetivo é o efetivo na vida, eu não poderia deixar de saudar a todos. Quero dizer, professora Marielva, que eu fui professor 20 e poucos anos de Direito das Obrigações no Mackenzie. Sou professor há 47 anos, 48, na Universidade Federal da Bahia, de tributário, mas ensinei filosofia do direito, ensinei direito comparado, ensinei direito constitucional da ordem econômica, ensinei direito tributário especial, ensinei teoria geral do direito, estou ensinando agora jurisdição constitucional. Vejo nisso, essa salada, a necessidade de se deixar de ser, Betina, o que Geraldo dizia, um tributarista, isso e aquilo, e eu faço sempre a brincadeira do tributarista que vai passando numa rua assim, você pergunta quem é aquele emploado, aí pensando que é uma outra coisa, diz, não, é um tributarista. Esse defeito é preciso corrigir. Nós, portanto, vamos partir, por causa do meu tempo e do meu artigo, minha parte, para dizer assim, tudo está faltando a interpretação que eu chamo de integrativa. O Código fala interpretação e integração. Eu prefiro chamar interpretação integrativa. Eu prefiro lembrar Emílio Betti para dizer que a interpretação é um ato de criação. Se eu conheço vários campos do direito, Montavani, como, por exemplo, o direito processual, ou professora Florence, se eu conheço a parte criminal, eu não tenho esses problemas, porque eu vou juntar tudo num só cadinho. E aí, quando eu pego o Código Tributário Nacional, ele fala de uma interpretação integrativa, sim. E lá no 109, que foi o Hugo de Brito Machado II quem examinou aí no livro, ele dá uma ordem para o intérprete. Diz, olhe, você tem que pegar todos os institutos, conceitos, formas, etc., do direito privado, à exceção de utilizá-los para corrigir aquilo que a Constituição determinou para o tributário, que é o efeito tributário. Se não for para o efeito tributário, tem que usar tudo isso. Ora, se é assim, eu repito 10 vezes. O direito tributário é um direito obrigacional. Naquilo que eu não tiver de colocar soberania pela expressão do direito tributário, eu tenho que me socorrer do direito obrigacional. Aí, o que é que eu quero dizer com isso? Fiz 3 teses na Universidade de São Paulo. O conceito tributo, para meu doutoramento, decadência e prescrição tributárias para obter a livre docência e, por fim, para obter a titularidade, eu queira ou não queira, sou titular de Direito Tributário na Universidade de São Paulo, tenho o título disso. Lá está a última das minhas teses, relacionadas com os tributos sinalagmáticos, etc., etc., tudo jogado na expressão legislação tributária, que me parece que é um gênero normativo dentro do direito tributário. Pois muito bem, colocando as coisas nesse cadinho e pegando que o direito, que a interpretação é um ato de criação, meu texto no livro foi cuidar da decadência. Não há nada pior no Código Tributário Nacional, um monumento respeitável que é o Código Tributário Nacional, não há nada pior do que tratar da decadência da prescrição. Mas, quando ele trata, ele nos traz pelo menos uma luz, ele não confunde como confundia um chamado silêncio eloquente
para usar uma expressão dos alemães, de Bevilacqua, ele não fez como o Código Civil de 16. Se esqueceu de que eram dois institutos, duas categorias, dois conceitos, como quiserem, diferentes. Então, vamos concluir dizendo assim: a decadência é como a morte. Eu sei que eu nasci para morrer, só não sei quando. A decadência é como a morte, mas eu sei quando, porque ela começa, o direito, a prerrogativa de alguém começa aqui, mas vai morrer aqui. E não se confunde com a prescrição. Aí o Código Civil traz muito bem o que é prescrição. É o fim da pretensão. E o fim da pretensão, Montavani, ou eu vou buscar na jurisdição ou não encontro esse fim. Aí é que eu preciso do Código Civil. E aí, o tempo, portanto, é um padrasto. Eu pego lá no artigo 209 do Código Civil, decadência, com simplesmente 5 artigos. Mas eu pego, integrados nos 5 artigos, a partir do 207, eu pego o 45, parágrafo único, o 48, o 119, parágrafo único. Estou falando isso porque nós estamos gravando e eu estou correndo para terminar. O parágrafo único de 618, o 554, 559. Aí eu vou para a prescrição e encontro toda essa questão. Por que eu estou falando isso para encerrar? É porque, na realidade, professora Florence, eu não confundo o fato criminal com o fato tributário. E, muito bem, acho que foi o doutor Juscelder, um dos dois que falou agora, o doutor João Alho, eu não confundo, portanto, esse aspecto com esse outro da criminalização, ou importando coisas do direito do trabalho para prejudicar. Então, eu vou novamente para o 109 e digo, eu faço, inclusive, essa integração para não confundir institutos. Eu faço essa integração para dar clareza. E não confundo, professora Florence, e passo assim para ver se Vossa Excelência pode ver este livrinho nosso aqui, que a Atlas publicou com quase 2.000 folhas, Direito Tributário e Constituição, Estudos e Pareceres, onde eu verbero, portanto, a criminalização. E aí eu digo, foi o doutor João Alho, foi o doutor Juscelder, que um dos dois falou, que há uma coisa importante. A 8.137 é inconstitucional, porque se eu falo no 146 da Constituição em obrigação, crédito tributário, lançamento, portanto, coisas exclusivamente de obrigações, eu não posso criminalizar o inadimplemento da prestação. Portanto, infelizmente, o tempo é pouco, mas devo, para encerrar, acho que a doutora Meriel ainda não vi aqui no chat a minha penalidade, mas eu tenho uma coisa que me perturba muito. O inciso 3 do artigo 124 diz que são solidariamente obrigados e dá lá as coisas de solidariedade. Para mim, não existe obrigação solidária, existe uma situação de solidariedade em qualquer relação jurídica obrigacional. Ele diz assim: a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece, portanto, se for devedor, ou prejudica, se for credor. E o Código Civil, no 204, exatamente traz uma regra que me parece que não está sendo considerada. Quando, ao contrário do que se fala no inciso 3, o 204 traz uma outra posição. O tempo foi pouco, mas eu suscitei uma porção de coisas que eu vi e deixaram essas coisas muito perturbadas, tanto que eu vou escrever um artigo chamado assim, o contribuinte, o coitado do contribuinte. É só isso que eu vou dizer. E vou mostrar que tudo isso é um absurdo, porque não há possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica no direito tributário, não há isso, não há, portanto, criminalização do direito tributário que ofende a norma geral do direito tributário, não há, portanto, grupo econômico importado do direito do trabalho, não há nada disso. Vamos cuidar do direito tributário não como alguma coisa do rei, do príncipe, mas uma coisa simples, como diria Rubens Gomes de Souza. Com ele eu encerro.
O direito tributário não passa de um direito obrigacional. Vamos cuidar disso, tributaristas. Vamos tirar a capa de escravos da soberania, de uma soberania que às vezes está representada por analfabetos quando fazem a lei. Eu sou o legislador. Eu, há três legislaturas, sou vereador na capital do estado da Bahia, primeira do país, como capital, e do Brasil também, como capital, e vejo como é que a gente faz a lei. E encerro mesmo dizendo isso. Se soubéssemos como é feita a lei, nós nos afastávamos dela como a salsicha e como, digo eu, um queijo que eu aprendi uma vez no Rio Grande do Sul a não comer também presunto magro, porque é igual à lei. Desculpem pela minha correria, mas isso pelo menos me levou a escrever esse artigo. Ah, que bom, professor. Brilhante como sempre. Grandes lições. E eu estou aguardando porque a Lei 8.137 é inconstitucional, porque a gente já entra com a ADI, né, Florence, aí contra ela, para livrar os contribuintes. Bom, está nesse livro que eu mostrei. Eu já escrevi, são páginas e páginas sobre esse assunto que me perturba, desde que Gilberto Billow Canto me homenageou em 1974, convidando para uma palestra, porque ele me ouviu em São Paulo e quis que eu dissesse isso no Rio. Desde aí que eu faço esse estudo. Ah, obrigada, professor. O doutor Paulo Times quer em um minuto se despedir, antes que o professor Tássio, que chegou. Muito obrigada, ele fez o maior esforço para estar aqui com a gente e ainda chegou a tempo dos seus últimos 5 minutinhos. Doutor Paulo. Mais uma vez, agradecer o convite, a presença. Sei que os ataques foram de coração, no fundo, estamos juntos. Fica aí, como a senhora bem disse, e a doutora Betina, a chave da Procuradoria virou, a mudança do mindset. Então, a transação é o futuro. Obviamente, a gente esbarra questões estruturais, esbarra nas questões pessoais. A questão da transação individual de 15 milhões é um valor pequeno para São Paulo, mas é muito alto para o Nordeste. Mas o que eu queria dizer era isso, era agradecer, dizer que a mudança da Procuradoria, a cabeça da Procuradoria mudou, e um dia a gente vai chegar nesse direito tributário não contencioso, e que será em breve. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigada por ter estado aqui, apesar do horário que você tinha, mas foi um prazer e um privilégio tê-lo. Doutor Tássio Lacerda Gama, advogado, professor de Direito Tributário, se eu for ler aqui o currículo dele, mestrado, doutorado, presidente do... qual é o nome do teu IAT. instituto? IAT, né? Está envolvido bastante na reforma tributária. A pergunta é só uma, assim, tem jeito essas reformas tributárias, doutor Tássio? Essas, me parece que não. Mas antes de ir para esse tema, eu começo dando os parabéns efusivos a Marielbe por, nesse momento difícil de pandemia e tudo mais, conseguir reunir algumas das mais brilhantes cabeças que eu conheço do direito tributário brasileiro. Fui antecedido pelo meu professor Edivaldo Brito, diletíssimo. Vejo aqui Betina, Montovani, José de Florence e vários outros. Saibam que é uma enorme alegria estar aqui. Eu tive um trânsito um tanto quanto conturbado, que atrasou bastante, mas eu consegui ouvir boa parte do que os amigos disseram antes de mim, brilhantes como sempre. Eu achei muito interessante que o doutor Paulo Times tenha comentado isso. O meu comentário vinha logo após elogiar indiscutivelmente o Código Tributário Nacional, que é um monumento legislativo, numa época fragmentada, turbulenta e tensa como a gente vive. É uma satisfação ter uma lei geral tributária que tenha sobrevivido e amadurecido ao longo de mais de 50 anos. Isso contradiz a nossa autoimagem irregular, não consistente e sem qualidade. Essa é uma autoimagem que precisa ser pensada, especialmente em momentos de crise como esse que a gente vive, onde a tendência da autoestima ficar baixa é muito grande. Então, o primeiro ponto é: precisamos sempre estudar o Código Tributário Nacional. Concordo com o professor Edivaldo. Parte para isso que saiu decadência, a parte que poderia ser muitíssimo simplificada e melhorada.
Tá? E, lógico, que um trabalho legislativo poderia ser muito melhorado e aperfeiçoado a partir daquilo que fez com que qualquer reforma bem-sucedida no mundo acontecesse. Uma reforma não é fruto da cabeça de um demiurgo que saca a solução para todos os males. Uma reforma bem-sucedida é, acima de tudo, a compreensão daquilo que se consolidou jurisprudencialmente. Então, qual o grande problema das reformas que nós temos hoje? Elas fingem que o Supremo e o STJ não mandam na tributação. Utilizando a palavra forte, mas contundente de Everardo Maciel, tornou-se espaço de hienas, onde cada um quer diminuir o seu tributo para jogar nas costas de quem está ao lado. Só que as pessoas, numa sociedade que tem redes sociais, internet, Google, raciocinam minimamente, por mais que às vezes a gente fique com dúvida. Isso acontece. E há tempo das pessoas fazerem contas. E as soluções demiúrgicas, com perdão do neologismo, acabam se evidenciando golpes. E é o grande drama que nós vivemos. Então, qual é a solução que me parece mais acertada, especificamente neste momento delicado, conturbado, difícil? Pequenas soluções que podem dar grandes resultados. E gostei muito de ver, foi, além das palavras do professor Edivaldo, uma espécie de saudação de boas-vindas, né? A expressão, o mindset da Procuradoria mudou. Acho isso maravilhoso, porque nós já presenciamos algumas mudanças de mindset muito importantes. Por exemplo, a Procuradoria, que não sabia lidar com prova no início dos anos 2000, fez com que o contencioso do CARF passasse por uma revolução em cima da qualidade da prova, da qualidade do argumento em cima do fato. Essa foi uma transformação que a Procuradoria passou e que permitiu um crescimento enorme da qualidade das discussões na esfera administrativa. Outra revolução é muito importante. 5,4 trilhões de discussão tributária, das quais muito mais do que metade disso é vapor, que nunca se tornará algo especificamente objeto de cobrança, tá? Que não tem condição de se tornar resultado, mas tem condição de permitir algo que é imprescindível, redução da dívida pública. Acho que o momento que a gente vive estou convicto, e ao meu lado existem grandes personalidades que entendem disso. Eu cito apenas André Lara Rezende, me valendo das noções que eu não tenho de economia, para seguir um caminho de que o momento hoje é, sim, de endividamento. E não é o momento da gente dizer vou acabar com o endividamento semestre que vem. Não é isso que vai acontecer. Mas, com 5,4 trilhões, objeto de discussão, fosse dado uma ampla possibilidade de compensação de créditos e débitos, nós poderíamos ter, com 20% disso, ou seja, R$1 trilhão, sendo submetido a um amplo processo de cobrança ou de compensações recíprocas, tá? A gente poderia ter o endividamento público retornando ao que ele era em 2014, em termos percentuais do PIB. Mas, para isso, é necessário que se perceba, se tenha um mínimo de respeito pela inteligência do seu opositor. Cada vez que eu recebo alguém para discutir um planejamento, uma reestruturação familiar, eu gosto sempre de dizer: prestem atenção, porque a Receita Federal do Brasil é o órgão mais inteligente da República. É o órgão que mais tem informações sobre os contribuintes, quiçá do mundo. Talvez as agências de inteligência americana, NSA, CIA e outras, tenham o domínio da informação que a gente tem aqui. Mas poucos órgãos de arrecadação de tributo têm a inteligência acumulada e o número de talentos que a Receita Federal do Brasil tem. Então, cada vez que você tem este cenário e você tem alguém querendo fazer algo mirabolante, preste muita atenção. Respeite quem vai fiscalizar o que você está fazendo, porque do lado de lá tem gente muito boa que trabalha em conjunto. Se você respeita a intelectualidade de quem está do outro lado,
acho que é um ótimo pressuposto para a gente ensaiar algo que seria aproveitar a boa experiência e aquilo que nós temos de bem-sucedido neste país. Ter autoestima para raciocinar. Quando falam mal de jaboticaba, para mim já vira um xizinho amarelo. Isso é uma jaboticaba. Se alguém falou antes, me desculpe, mas eu preciso dizer que eu adoro jaboticaba, né? Então, acho que nós precisamos ter autoestima, respeitar a intelectualidade da parte adversa e partir para a consensualidade. Tá? A consensualidade é a chave para destravar muito dos nossos problemas. Tá? Dito isso, o segundo ponto que eu recomendo é identificar o conjunto de estímulos financeiros para que o nosso contencioso tenha virado o maior contencioso proporcional ao PIB do planeta. E com isso eu não quero dizer que não recebam honorários, que não façam nada disso, mas que recebam a partir de uma lógica que envolva redução de contencioso. Tá? Não disse nada sobre o 149, mas disse aquilo que me parecia ser o mais importante, depois de felicitar aos meus amigos e dizer que é muito bom tê-los todos aqui. Obrigado por me esperar, Mário, obrigado pelo convite. Um beijo grande para você, um abraço grande para todos. Obrigada, doutor Tássio. Realmente tem toda a razão. Eu acho que, né, é um momento de reforma tributária. Não se vai ao supermercado com fome, né, doutor Tássio? É isso aí. Ou seja, não se pensa em mudar a arrecadação no momento que está precisando de arrecadar. Então, mudanças estruturais agora são perigosas, mas é inegável que o governo não precisa gastar, é investir em vidas, em vacinas, como disse a doutora Betina, precisa investir, então tem que haver, sim, esse dispêndio, e depois vamos pensar como resolver isso, e não pensar agora como vai suprir esse gasto, aumentando, por exemplo, o fluxo de dividendos para aumentar a Bolsa Família, etc. O valor é irrisório, a Bolsa Família, mas precisamos rever essa estrutura tributária, essa estrutura de arrecadação. Eu acho que passaríamos primeiro pela simplificação. Se simplificar, já vai resolver muita coisa. Eu quero agradecer a todos a presença, terem tido a disponibilidade de escrever. Eu sei como é difícil quando a gente tirar um tempo para escrever, e agradecer a participação de todos, o Código Tributário Nacional pela editora Enlaw, né, www.enlaw.com.br, pode ser adquirido. E a peculiaridade desse código é que ele é interpretado artigo por autores diferentes, do norte a sul do Brasil, então são várias ideias, temos várias formações, então isso dá um enriquecimento à nossa obra, e agradeço por estarem aqui. Infelizmente, a gente não vai poder fazer debate por conta do tempo que já foi bem extrapolado, mas vamos organizar outro, que agora eu me empolguei com esse sistema, cada um fala 5 minutos, e aí dá um bate-bola bem legal. Foi uma semana, uma manhã de aprendizado, realmente. Eu acho que todos vamos sair daqui mais enriquecidos. Obrigada a todos, ao professor Costa Machado, que organizou comigo também essa obra, o privilégio de estarmos todos aqui. Bom dia, bom final de semana para todos. Muito obrigada, querido.